7h41, o verão tá chegando, festas de fim de ano, o Natal já tá aí, Ano Novo também. Muitas pessoas vão viajar, outras vão ficar aqui no Distrito Federal, né? A exposição ao sol é uma questão importante para a gente conversar, até porque estamos no Dezembro Laranja, né? Que é o mês de prevenção ao câncer de pele. Inclusive, acho que o Lago Paranoá deve ficar bastante bonito, né? Quando o sol chega no verão, imagino eu. Você, Diego Amorim, pode até dizer para mim aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Mas a gente vai conversar agora com a Fernanda Seabra, que é dermatologista oncológica da Oncoclínicas Brasília, justamente para ela nos explicar um pouco desse assunto que é muito importante. Tudo bem, doutora? Muito bom dia. Bom dia, estou ótima, obrigada. Doutora, vamos então começar essa conversa, né? A gente já está aí, o ano praticamente acabou, faltam pouquíssimos dias, o Natal está chegando, mas estamos também no Dezembro Laranja, né? Que é justamente esse mês voltado à prevenção ao câncer de pele, portanto, uma informação bastante importante que você pode nos passar sobre a prevenção desse tipo de câncer. Isso. O câncer de pele é um câncer mais prevalente do Brasil e do mundo, né? A gente tem esse câncer, apresenta o câncer principalmente nessas áreas fotoexpostas. É por isso que a principal dica é que o principal fator de risco para o câncer de pele é o sol. Então, o que eu sempre falo para os meus pacientes da Oncoclínicas é previna-se, né? Vamos usar o protetor solar, reaplicar o protetor solar, evitar a exposição solar antes das 10 da manhã e após as 16 horas, abusar dos protetores físicos, então, chapéu, boné, óculos escuros, roupas de proteção UV. Então, o que a gente tem que fazer, já que a gente mora num país tropical, é a nossa prevenção ao sol. Doutora, bom dia, bem-vinda aqui ao jornalismo da Nova Brasil FM. Muita gente já está com as malas prontas aí para ir para alguma praia nesse final de ano, nossos ouvintes da 97.5 FM, muitos vão com as crianças. Qual a orientação para as crianças, sobretudo na praia, na piscina, doutora? Aquele protetor de spray funciona mesmo ou aquilo só é mais prático para os pais, hein? Funciona. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela libera o uso do protetor solar a partir dos 6 meses de vida. Lembrando que a partir dos 6 meses de vida, a sua criança já pode usar o protetor. Mas esse protetor, ele deve ser próprio para a pele da criança. É por isso que todas as empresas já entenderam que a pele da criança é uma pele mais sensível que absorve muito mais o produto. Então, existem produtos hoje específicos para crianças, de todas as marcas, de todas as empresas, e deve ser, sim, aplicado a partir dos 6 meses de vida e reaplicado a cada 3 horas de exposição solar. Eu sempre falo para todos os meus pacientes para não deixar a criança exposta de forma direta ao sol. Então, se ela estiver brincando na areia, sempre usar um guarda-sol, sempre colocar essa criança na sombra, mas não em contato direto, né? Essa exposição mais direta à luz solar. Doutora, uma outra dúvida, ainda em relação a esse assunto que o Diego acabou de tocar, para quem fica em Brasília, a gente sabe que chove bastante nessa época do ano, o clima fica às vezes nublado, mas ainda assim é necessário o uso do filtro solar, do protetor solar, ou não precisa porque, enfim, o sol não está com tanta intensidade? Sim, essa pergunta é muito importante. Os meus pacientes sempre perguntam isso, mas está nublado, está chovendo, por que eu tenho que usar o protetor solar? Faça chuva ou faça sol, nós temos que usar o protetor solar, porque o ultravioleta B, que é o raio solar que mais causa câncer de pele, ele continua atravessando as nuvens. E a concentração do ultravioleta B, justamente entre as 10 da manhã e as 16 horas, é mais importante. É por isso que a gente deve usar o protetor mesmo em dias nublados ou dias chuvosos. Doutora, qual é a periodicidade que a gente precisa ir aí para ter um check-up sempre em dia ao dermatologista? E também a que sinais, vou juntar aqui uma outra pergunta, a que sinais nós precisamos ficar atentos? Porque todo mundo tem ali uma pintinha no corpo, uma manchinha, um sinal. Quando que a gente deve olhar e falar, ih, caramba, eu preciso marcar aqui a dermatologista? Diego, você sabe que os meus pacientes oncológicos, a periodicidade é a cada 6 meses. Então, 2 vezes ao ano, você tem já que visitar o seu dermatologista oncológico. Se você já é um paciente oncológico, ou seja,
você tem múltiplas pintas, ou seja, acima de 50 pintas, você já teve um câncer de pele, melanoma ou não, você tem parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, com diagnóstico de câncer, você é um paciente oncológico. Então, você precisa visitar o dermatologista 2 vezes ao ano. Para um paciente que não tem esse histórico, eu deixo uma vez ao ano, ou se aparecer alguma lesão suspeita. E o que é uma lesão suspeita? Então, a gente tem o melanoma, que mesmo sendo um câncer de pele mais raro, ele é o que mais assusta, porque ele é o que mais mata. Então, o melanoma, ele está na ordem de 3% dos nossos tumores cutâneos, mas ele é responsável por mais de 70% das mortes. Então, é por isso que a gente sempre explica e ensina ao nosso paciente como identificar uma pinta como suspeita. Então, aquele mnemônico ABCDE é muito importante. A de assimetria, então se você tem uma pinta que o lado direito não é igual ao esquerdo, que a parte de cima não é igual à de baixo, que ela tem bordas irregulares, que ela tem múltiplas cores, e aqui é mais de 2 cores, que ela é maiorzinha, tem um diâmetro acima de 6 milímetros, se ela apresentar qualquer uma dessas características, você tem indicação de correr para o seu dermato e mostrar essa pintinha. Outra coisa que eu sempre falo, a pinta não sangra. Pinta não é para sangrar, pinta não é para coçar, pinta não é para crescer após os 45 anos, não é para mudar de cor. Então, se você tem uma pintinha que ela está evoluindo dessa forma, você tem que procurar o dermato. Lembrando que o nosso dia a dia não é o melanoma, mas sim os carcinomas. Então, qualquer ferida que apareça, principalmente nessas áreas que foram expostas ao sol a vida inteira, como rosto, orelha, pescoço, pacientes calvos, né, na área do calvo, couro cabeludo, aparece uma casquinha, essa casquinha cai, você passa uma pomada, melhora, mas depois ela vai lá e sangra, a casquinha volta. Você tem que procurar o dermatologista. Outra coisa, não existe espinha após os 70 anos. Então, meus pacientes chegam assim, doutora, de 80 anos, doutora, apareceu uma espinha aqui na ponta do meu nariz, já tem 3 meses. Tem que falar para o paciente que a puberdade dele já passou há muito tempo. Então, ele tem que, assim, pensar de uma forma mais oncológica, que aquilo provavelmente é um câncer de pele. Doutora, rapidinho ainda uma pergunta, mas tem alguma recomendação em relação à idade? Então, por exemplo, a gente tem que ir no dermatologista a partir dos 30 anos, de 6 em 6 meses, estou chutando aqui, tá? A partir dos 40 anos, tantas vezes por ano, tem alguma recomendação em relação à idade ou não? Então, se o paciente ele tiver parente de primeiro grau, por exemplo, com história de melanoma, o paciente ele sempre tem que procurar o dermato, independente da idade dele, né? Existe um exame chamado mapeamento corporal digital, que esse exame ele é recomendado para pacientes acima de 15 anos. É um mapeamento de todas as pintas do seu corpo. A partir dos 15 anos, a gente faz uma vez ao ano nos pacientes com risco de melanoma. Agora, a gente sabe que existe uma faixa etária predileta para o aparecimento de melanoma e para o aparecimento dos carcinomas. Então, o melanoma, que é esse câncer mais agressivo, geralmente o diagnóstico se dá na 5ª década de vida. Nas mulheres, preferencialmente nas pernas, e nos homens, preferencialmente no tronco. Agora, os carcinomas, que é esse mais comum, os meus bebezinhos geralmente têm acima de 60 a 70 anos. Tá certo. Doutora Fernanda Seabra, dermatologista oncológica da Oncoclínicas Brasília, gentilmente atendeu ao nosso convite aqui na manhã desta quarta-feira para trazer todas essas dicas e orientações para você, nosso ouvinte da 97.5 FM. Doutora Fernanda, muito obrigado, uma excelente quarta-feira, até uma próxima oportunidade, hein? Muito obrigada, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, agradecer a Oncoclínicas pela entrevista e eu fico à disposição. 7h50.